Fala pessoal, bem-vindos à Escala Richter, meu nome é Rafael e hoje eu vou apresentar para vocês o fluxo circular da renda. Nós vamos nesse vídeo sumarizar como os fluxos da economia se dão. E para isso a gente precisa primeiro definir quais são os agentes da nossa economia. O primeiro deles são as famílias, ou seja, as pessoas. E as pessoas são a parte mais importante da nossa economia, porque elas são as detentoras dos fatores de produção, ou seja, terra, capital e trabalho. Elas vendem esses fatores de produção para as firmas em troca de rendas, e com isso elas podem comprar bens e serviços no mercado. As firmas usam esses fatores de produção para realizar essa produção e remuneram as famílias. O governo ele é responsável por tributar, consumir no mercado e realizar transferências de renda, no geral. Por fim, nós temos o resto do mundo, que são as famílias, firmas e governo dos outros países. E por fim, nós temos o mercado. E quando nós economistas estamos falando do mercado, nós estamos falando de um local que não existe realmente, um local abstrato. Ele não é físico propriamente. Ele é simplesmente um local onde compradores e vendedores se encontram para realizar algum tipo de troca. Esse mercado ele pode ser o de trabalho, em que trabalhadores trocam mão de obra por salários. Ele pode ser o mercado financeiro, ou ele pode ser uma coisa muito específica, como o mercado de pães da sua quadra. E agora que a gente definiu tudo o que a gente precisava, eu vou apresentar o fluxo circular da renda em si. Só que a gente tem que começar de uma forma mais simples. Então, primeiro a gente vai falar apenas das famílias e das firmas, e a gente vai adotar uma outra hipótese, que é a de que as famílias gastam tudo que elas têm na compra de bens e serviços. Eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso, mas a gente tem que mudar isso em breve, viu? Então vamos começar. Primeiro, lembrem que as famílias são detentoras dos fatores de produção. Então, elas vendem esses fatores de produção em um mercado, que é o mercado de fatores de produção. O comprador, nesse caso, são as firmas, que compram esses fatores de produção para poder produzir. Só que essa compra ela não é gratuita. Então as firmas remuneram as famílias por esses fatores de produção. E essa remuneração retorna para elas. Então o que está acontecendo aqui? As famílias vendem fatores de produção, trabalho, capital e terra, para as firmas, que recebem trabalho, capital e terra. E as firmas remuneram as famílias, ou seja, esses são os custos delas. E essa remuneração ela se dá na forma de rendas, como a gente viu no último vídeo. E essas rendas são salários, lucros, juros ou aluguéis. Certo? E o que as famílias fazem com essa remuneração? Bom, com essa remuneração, elas compram bens e serviços das firmas. Como isso se dá? As firmas produzem, os bens e serviços vão até o mercado, mas lembre-se que o mercado é um local abstrato. Ir até o mercado é só uma expressão. E esses bens e serviços são comprados pelas famílias. Mas, como a gente bem sabe, isso não é de graça. Então, as famílias pagam por esses bens e serviços. Ou seja, esses são os gastos que elas têm com bens e serviços. E esses gastos vão para as firmas na forma de receitas. Vamos agora tentar dar alguma interpretação para esse fluxo. Notem que eu separei entre setas brancas e setas amarelas. As setas brancas se referem a fluxos reais. Fluxos de coisas são palpáveis, como bens e serviços, trabalho, capital e terra. O outro fluxo se refere a coisas que não são tão palpáveis assim, e por isso a gente chama eles de fluxos monetários. Isso não quer dizer que eles não sejam importantes. Na verdade, as conclusões que a gente vai tomar se baseiam neles. Notem primeiro que nós temos aqui as rendas da nossa economia. Então, esse aqui só pode ser a ótica da renda. Da mesma forma que a gente definiu no outro vídeo. Se a gente pegar todos os salários, lucros, juros e aluguéis, a gente chega na ótica da renda da nossa economia. Ao mesmo tempo, toda a renda que existe nessa economia é gasta com bens e serviços. Essa foi a nossa hipótese. Então, esse gasto com bens e serviços, ele é simplesmente a despesa da nossa economia. Então essa nossa renda
como ela é toda gasta comprando bens e serviços, essas duas coisas aqui, elas só podem ser iguais. Ao mesmo tempo, a gente só pode comprar uma coisa que existe, que foi produzida. Então, essa despesa ela tem que ser igual ao produto dessa economia. E o que é o produto? É simplesmente essa receita das firmas. É toda a produção que foi feita. Então essas duas coisas aqui também são iguais. Ou seja, aqui a gente encontrou novamente a nossa identidade de que renda, despesa e produto são na verdade sempre iguais. Isso vai se manter quando a gente complicar as coisas. Só que até nesse modelo simples a gente conseguiu deduzir isso. Então agora eu acho que é um ótimo momento para você curtir e compartilhar esse vídeo, e nós vamos passar por uma forma mais complexa de ver o fluxo circular da renda. Agora vamos expandir o nosso fluxo circular para incluir 4 agentes econômicos. Primeiramente, vamos lembrar que as famílias vendem fatores de produção para as firmas que remuneram elas pela forma de renda. As famílias pegam parte dessa renda e compram bens e serviços. A gente vai relaxar a nossa hipótese de que elas gastam toda essa renda com isso, mas primeiro vamos incluir o governo nessa nossa equação. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existem 2 grandes verdades na vida: a morte e que teremos de pagar impostos. Então essa é a primeira coisa que a gente vai ressaltar aqui. As famílias e as firmas pagam impostos para o governo. E existem várias formas desse imposto ser feito: renda, consumo, lucro, todas essas coisas, mas isso não é tão importante agora. O que é importante é que o governo pega esses impostos e escolhe no que ele vai gastar. E existem várias formas de ele escolher fazer isso. Uma delas é por meio de transferências para as famílias. Essa transferência ela é diferente das rendas que a gente estava descrevendo antes, porque elas não têm contrapartida. O governo não está comprando nenhum fator de produção aqui. Você pode ter como um exemplo disso o Bolsa Família, por exemplo. Ele é meritório, você recebe porque você é um cidadão numa situação vulnerável, por exemplo. Simetricamente, o governo pode fazer uma transferência para as firmas, e essa transferência ela se dá por forma de subsídios. Ou seja, transferências são feitas quando a gente fala das famílias, subsídios para as empresas. Em alguns vídeos futuros a gente vai falar melhor para que servem esses subsídios e por que eles são feitos. Além disso, o governo ele não é uma entidade autônoma. Ele precisa de pessoas no meio dele para fazer ele funcionar. Da mesma forma que ele precisa de máquinas, ele precisa de dinheiro, várias coisas para poder fazer o dia a dia dele funcionar. Só que esses fatores de produção eles pertencem às famílias. Então o governo ele tem que pagar as famílias por esses fatores de produção. Por exemplo, remunerar um servidor público. Além disso, o governo precisa de materiais para trabalhar no dia a dia. Ele precisa comprar respiradores para o coronavírus, ou material de escritório para os servidores trabalharem. Então, ele compra bens e serviços no mercado, pagando para as firmas. Ok? Além disso, a gente falou que agora as famílias não estão restritas a gastar toda a renda delas apenas na compra de bens e serviços. O que ela faz com o que sobra do dinheiro dela? Ela envia fundos para o mercado financeiro, e esses fundos provavelmente vão ser remunerados. E ela também pode pegar empréstimos desse mercado financeiro. Então fundos vão e fundos voltam, por meio de poupança e por meio de empréstimos. Além disso, as firmas também podem fazer isso. Elas podem pegar empréstimos para expandir a produção delas ou qualquer coisa do tipo, ou ela pode poupar para investir no futuro, ou poupar para pagar os funcionários no 13º salário. Todas essas coisas são possíveis. Além disso, o governo pode se endividar para poder prover bens, ou fazer transferências, ou qualquer coisa que ele deseje, e também pode poupar, enviando essa renda para o mercado financeiro. Até agora, essa economia que a gente descreveu ela é muito nacional. A gente não falou nada de firmas estrangeiras ou de famílias estrangeiras por enquanto. Uma das formas que a relação entre as famílias e as firmas nacionais se dão pelo resto do mundo é pela produção do resto do mundo. As famílias, por exemplo, elas podem comprar do resto do mundo bens e serviços, e a isso a gente dá o nome de importações. Além disso, as firmas podem comprar bens e serviços também do exterior, para
às vezes, fazer alguma produção ser possível, comprar um software, comprar algum bem intermediário, todas essas coisas são possíveis. Além disso, as famílias podem vender fatores de produção para o resto do mundo. Às vezes, um engenheiro brasileiro vai trabalhar lá fora ou qualquer coisa do tipo, e ele é remunerado por isso. Então, o resto do mundo paga para as famílias brasileiras pelos fatores de produção que elas possuem. Além disso, as firmas brasileiras podem comprar esses fatores de produção também. Então, às vezes ela vai querer contratar um engenheiro alemão para fazer algum tipo de solução e vai remunerar ele por isso. Por fim, a gente ainda tem mais duas relações de cada lado. As famílias podem enviar alguns tipos de transferências para o exterior. A gente pode imaginar, por exemplo, alguém que manda um filho para estudar no exterior e fica mandando rendas para lá. Isso é um exemplo de uma transferência unilateral. Outra coisa que pode acontecer é alguém que mora no exterior trabalhar e enviar rendas para cá. Esse é outro tipo de transferência unilateral. Do jeito que a gente escreveu, é possível que rendas entrem e rendas saiam. Outra coisa que também é muito comum de ressaltar aqui, às vezes é um pouco de ajuda externa. Imagina que teve algum problema, um terremoto no Haiti, e a França envia dinheiro para o Haiti. Esse também é um tipo de transferência unilateral. Com as idas e vindas, a gente define uma transferência líquida, que vai ser um menos o outro. Ou seja, um é maior do que o outro, e daí fluxos vão, fluxos vêm, e o maior deles é o que a gente resume como transferência líquida. Para completar o nosso fluxo, as nossas firmas também podem vender bens e serviços para o resto do mundo. Isso se dá por meio de exportações. Essas exportações são vendidas e essa renda vem para as firmas nacionais. Aqui a gente consegue completar o nosso fluxo circular com muito mais agentes e a gente vê que a complexidade desse fluxo aumentou muito comparado com o outro. Só que mesmo assim, ainda existem várias relações que não foram descritas aqui. Por exemplo, a gente não descreveu nenhuma relação entre o governo e o resto do mundo. Ou, onde está o investimento das firmas? Ou, como que, por exemplo, o resto do mundo se relaciona com o nosso mercado financeiro? Por essa razão, o que a gente convenciona fazer na economia é resumir essas relações por meio de equações. E para isso a gente criou o sistema de contas nacionais. E essas equações vão ser mais eficientes para descrever todas essas relações que a gente está colocando aqui no nosso fluxo circular. E é sobre isso que a gente vai tratar nos próximos vídeos, a construção de um sistema de contas nacionais. Esse é o recado que eu queria passar hoje. Muito obrigado, um abraço a todos. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, curtam, compartilhem e eu espero vocês para a próxima.